Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Ele é empreendedor, investidor e quer formar empreendedores na América Latina. Eu converso hoje com Brian Reckworth. Ele é fundador da Viva Real e também é fundador do projeto Latitude. Brian, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor. Alfie, um grande prazer e eu preciso dar parabéns para você, porque você falou meu nome certo, que acho que quase nunca acontece. E de fato, quando eu morei lá em São Paulo, meu filho, que tinha 3 anos e voltamos para os Estados Unidos, quando ele foi à escolinha, me perguntaram ao professor qual é o seu nome, e ele falou Nicholas Scott Requarty. Então, um nome quase ficou brasileiro o nome, mas obrigado, você falou bem. Então, um grande prazer estar aqui com você. Ô, Brian, eu fiquei uma semana treinando para conseguir acertar o seu nome. Acertou. Então, vamos lá, vamos começar. Você tem várias facetas de empreendedor, de investidor e também com um projeto que quer formar empreendedores na América Latina. Vamos começar com a faceta de investidor. Você é um dos principais investidores anjo do ecossistema na América Latina e no Brasil. Me conta como você começou como investidor anjo. Bom, eu comecei, foi mais ou menos tipo acidente, porque quando você está aprendendo e você está no processo de levantar capital, de crescer um negócio, uma coisa legal sobre esse ecossistema é que vem outros empreendedores e perguntam como você fez isso? O que você aprendeu aqui? Então, procuravam conselho, não? Ideias de coisas que eu tinha aprendido no caminho. Então, eu terminei dando esse feedback e tentando ajudar o colaborador, o outro empreendedor. E, afinal das contas, eu terminei gostando muito os founders, não, os empreendedores. Então, eu, em várias ocasiões, não tinha muita grana, porque não tinha muita liquidez na época, mas eu levaria uns $10 mil, e oferecia isso para vários empreendedores que estavam pensando em levantar capital. Então, quando vem procurando conselho, você termina com dinheiro. Quando você vem procurando dinheiro, às vezes você leva conselho, não? Então, neste caso, foi um acidente e vários empreendedores que me procuravam e terminei gostando dos negócios e assim fiz um check em vários. Mas esse acidente, se eu não me engano, você investiu em dezenas de startups. O seu portfólio... Dezenas não, mas mais de 50. Então. Desculpa, são mais dezenas, sim. Estava pensando em centenas, mas dezenas, sim. 50. Você pode citar quais são essas startups que os empreendedores foram buscar seu conselho e, além do conselho, saíram com um cheque do Brian? Eu acho que talvez o case mais conhecido, e eu não posso pegar nada de crédito nesse case, porque um empreendedor 10, não? O Gabriel Braga, que ele, bem no começo, estava lançando o Quinto Andar, já levava uns anos no mesmo, e eu entendi o negócio porque era o setor imobiliário, focava mais no aluguel e nós mais na compra, e então terminei como impressionado com ele, cara de Stanford. De fato, a primeira vez que veio a falar comigo, eu falei, esse negócio vai ser super difícil. E falei, se você ainda está no jogo em um ano, volta e vamos conversar. E ele voltou para Campinas, executou com o André, fizeram bootstrapping e assim voltaram uns 12 meses depois. E estava ainda de pé, começando a crescer um pouco. E assim eu fiz o primeiro cheque, uns primeiros cheques de anjo, e terminou, obviamente, sendo um negócio impressionante e de fato superou como Viva Real em termos de valuation. Então, eu fico feliz quando vejo um empreendedor que
quer ajuda para se tornar uma empresa grande e termina ultrapassando o que eu fiz. Então, isso acho que é super positivo para o ecossistema. Então, esse é um case. Tem vários outros e não me pergunta os meus favoritos, porque acho que isso não vai ser uma. Não é justo dizer. Eu gosto de todos os investimentos que tenho feito, mas obviamente o Gabriel destaca entre os melhores investimentos que tenho feito. Eu vou perguntar dos outros sim, mas antes de perguntar, eu acho que o curioso, né, nessa história que você está me contando é que o Quinto Andar é da área de real estate, que era onde estava a Viva Real que você fundou. Você não imaginou que poderiam ser concorrentes? Eu pensei que talvez em algum momento poderia chegar a concorrer. Minha filosofia, e talvez uma filosofia pessoal, é duas coisas. Primeiro, eu não posso ser dono da ecossistema. É o classe de ativos mais grande do mundo e eu não vou ficar com tudo assim em minhas mãos. Segunda coisa, eu procuro investidores, eu procuro empreendedores que têm esse fator como inevitável, não? Que isso não importa se com minha ajuda ou sem minha ajuda, é uma coisa que vai acontecer, não vai? Tem esse como foco e garra que mostra que vai superar todos os obstáculos que vêm no caminho. E eu vi isso neles, não? Então, eu acho que talvez algumas pessoas ficaram com a dúvida, pensando, mas você está no mesmo setor. Mas chegamos a talvez concorrer de certa forma, mas hoje, e quando eu saí do Viva Real e Grupo Zap, Quinto Andar eram os maiores anunciantes de nossa plataforma. Então, eu não lembro quanto estavam gastando cada mês, mas era um contrato milionário para a Viva. Então, eu penso muito mais. Tenho uma analogia que eu vou provavelmente falhar aqui em minha inscrição em português, porque não sou tão eloquente com os conceitos, mas se você tem não sei falar em português, a bucket, e você tem caranguejos que estão esse bucket, e querem sair desse, como você fala bucket em português? Um cesto, você está se referindo? Sim, um cesto, pode ser. E esses caranguejos querem sair. O caranguejo sobe o lado e outro caranguejo pega para trás e tira para baixo. E o que acontece é ninguém termina saindo do cesto. Todos ficam dentro do cesto. Então, eu acho que para mim fazia sentido eu ajudei ele, investir nele, porque comigo ou semigo eu acho que ia acontecer e ao mesmo tempo foi um investimento super bom para mim. Então, eu acho que é um ganha-ganha nesse caso. Ô Brian, você pode citar outros exemplos do seu portfólio, além do Quinto Andar? Não precisa entrar em detalhes, mas assim, uma carteira tão ampla quanto essa, como você fez para selecionar tantas startups assim? A coisa natural, Ralph, no começo veio mais empresas de real estate, não de PropTech. Na época não era PropTech, era no setor imobiliário. Hoje a tendência é falar de PropTech. Então, isso, no caso do Gabriel, é isso, não? Mas várias outras empresas que eu tenho investido em PropTech, a Lude, uma empresa que está arrumando bastante na parte aluguel, fazendo mais eficiência no setor, trabalhando com os corretores para que seja mais ágil esse processo. Ao Cubo, uma outra plataforma que conecta. Então, eu acho que hoje, atualmente, no setor de PropTech, eu tenho 13 investimentos no setor, na América Latina. Então, vários no Brasil. Em casa, outra empresa onde sou investidor que resolve uma imobiliária digital. Então, eu vou esquecer vários outros, Joy Living, de co-living. Então, tem vários no setor imobiliário. Obviamente, isso que entendo muito bem. Então, quando eu entendo um negócio, porque eu vivi uma parte do negócio,
é mais fácil para eu como chegar a investir. Hoje em dia, estou tão investido no parte setor imobiliário que estou começando a investir em outras coisas, não? Educação, fintech. Então, isso estou começando a ficar mais ampla os investimentos e ao mesmo tempo olhando não só no Brasil, não? Eu falo espanhol, morei em Colômbia, México, então eu acho que tem oportunidades super interessantes de empreendedores colombianos que estão entrando no Brasil. Platzi, uma empresa de educação que começou em Colômbia, já está em toda a região, começaram a fazer coisas aqui no Brasil. Então, um pouco de tudo, não? Sim. Você pode citar algumas empresas que não são de PropTech, pelo menos uma ou duas que você está investindo? Quero Educação, uma empresa que foi no Y Combinator, as primeiras empresas brasileiras do Y Combinator. Estou esquecendo agora, mas tem mais ou menos 25 ou 30 empresas que leve uma empresa que ajuda as empresas a contratar pessoas de uma forma utilizando machine learning e inteligência artificial. Tem vários que são bem interessantes, que estão mudando vários setores. O que eu gosto mais são marketplaces. Negócios de marketplace são uma coisa que conheço bem. Estou começando a focar mais em EdTech. Eu acho que os desafios da educação vai ser algo fundamental nos próximos anos. E, obviamente, ainda olho um pouco de real estate. Uma empresa recente que eu fiz o investimento em Health Tech, que o nome é Precavida. Laís, uma moça de BH que fez seus estudos em MIT, voltou para o Brasil e ela entrou em Latitude e conheci ela através de Latitude e comecei a se conectar com ela e investir no rodada semente de ela, que está um case super interessante porque ela, a mãe de Laís teve câncer e se enfrentou com todo o desafio nos hospitais e então eu procuro uma motivação intrínseca que vai além de, obviamente, ser um mercado gigante com grande fricção e grandes coisas para melhorar. Então, isso é outro exemplo de um investimento que fiz recente que eu acho que vai mudar o sistema de saúde. Brian, você fez todos esses investimentos enquanto era empreendedor. Você fez com a Viva Real, você se fundiu com a Zap, depois vendeu a Viva Real para o OLX por 2,9 bilhões de reais. E hoje, se eu não me engano, você não está mais no dia a dia, você saiu da Viva Real. Você está se organizando agora para fazer isso de uma forma mais estruturada? Você está criando um fundo, é isso? Cara, é mais ou menos um fundo. Temos um pequeno fundo, mas é mais ou menos meu dinheiro, alguns amigos de outros founders, que os principais empreendedores da região que estão também colocando um pouco de dinheiro. Meu objetivo não é fazer um grande fundo de venture capital. Eu não quero ser o próximo Kazek, Monax, Valor, Canary, Maya Capital. Isso não é meu objetivo. Meu objetivo é ajudar os empreendedores bem no começo. Empreendedores e empreendedoras, temos um grande foco em ajudar as mulheres também que estão em tech, com minha sócia, que é Gina Gotthilf. Ela vem de EdTech, de uma empresa de educação, Duolingo. E meu outro sócio, Yuri Danochenko, que está procurando ajudar os melhores tech founders, fundadores que são de Deep Tech. Então, estamos organizando uma comunidade. Pode dizer que é um fundo, mas realmente o fundo é uma coisa pequena, cheque pequeno, e estamos procurando ajudar nessa fase bem no começo. E fazemos isso, investimos com Canary, investimos com Maya e os outros. É mais como um fundo de anjo, basicamente, diria. Então, isso é o que estamos fazendo. Mas isso vai ser, você tem 50 investimentos como anjo. O Latitude, que é esse fundo, ele é separado desses investimentos? Sim, isso é algo novo. Eu vou procurar centralizar
todo esse novo. Um fundo que se chama Rolling Fund. Um Rolling Fund é um modelo super interessante para quem estiver ouvindo e acompanhando. Um Rolling Fund é um novo modelo de Venture Capital. E, de fato, não ia falar muito disso agora, mas, como você perguntou, vou divulgar isso mais nos próximos meses, mas você aqui vai ouvir aqui isso primeiro. O fundo Rolling Fund é como assinatura de LPs. Num fundo típico, você tem os limited partners, que são os investidores no fundo. Esse tipo de fundo permite, em vez de fazer um grande como fechamento do fundo de 50 milhões de dólares, você fecha vários fundos cada trimestre. Então, você termina entrando vários investidores através de assinatura. Então, vamos dizer que alguém quer investir 400 mil dólares. Esse investidor pode investir 50 mil dólares por 8 trimestres para chegar a cumprir esses 400. Então, isso é um modelo que é bem interessante porque, diferente que um fundo tradicional, você não pode solicitar dinheiro de uma forma pública. Tem regulamento nos Estados Unidos que quando você tem um fundo de venture capital, você não pode ir em um podcast e falar: "Oi, estou procurando investidores para o meu fundo." Esse tipo de fundo teve uma mudança em as leis nos Estados Unidos através de o ato de Obama, que permite que eu possa comunicar externamente. Pode ir a fund.latitude.com, sem o E afinal, fund.latitude, e você olha e você assina ao meu fundo. Isso, obviamente, precisa ser um accredited investor, mas isso permite de ter uma base de capital descentralizado, não? Em vez de eu ter como um fundo que banca o meu fundo, que coloca um monte de dinheiro, então é quase crowdfunding para um fundo. Então, isso é um modelo bem diferente e também eu não preciso fazer toda a parte administrativa do fundo. Isso está terceirizado, porque como empreendedor, eu não quero fazer o papeleio do fundo. Eu gosto de falar com o empreendedor, ajudar o empreendedor e ver como eu posso ajudar no futuro. Então, isso muda o cenário e acho que isso vai abrir muito para os próximos empreendedores se tornar investidores também. E isso já está organizado? A ideia é você se posicionar como um investimento na fase seed money ou ainda como quase entre um anjo e um seed money? É o anjo, é o pre-seed. Pode participar no seed. Se Canary vai fazer algo, talvez colocamos um cheque também de 50 mil dólares, uma coisa para participar em uma rodada maior. Mas realmente procuramos, realmente nossa concorrência são amigos e família. Então, acho que ajuda o founder, porque queremos entrar tão cedo que às vezes um PowerPoint, às vezes antes de ter product market fit. E isso é onde eu gosto de brincar um pouco, porque eu acho que os empreendedores são mais aptos para entender se esse negócio pode dar certo, melhor em avaliar o time e avaliar o mercado, porque acho que tem essa perspectiva de founder. Então, isso é o conceito atrás disso. Então, não um seed fund, é antes disso. Tá. E você tem alguma tese? Que tipo de startups você vai buscar agora? Existe o cheque, vai ser um cheque de 50 mil dólares, 100 mil dólares? Quantas empresas você está esperando ter dentro desse portfólio, desse novo portfólio que você vai criar? Sim, estamos pensando em provavelmente entre 30 a 50 cheques, entre 25 a 50 mil dólares até 200 mil dólares, mais ou menos. Então, e temos um target ownership mais flexível que um fundo normal. Se você tem um fundo de 100 milhões de dólares, você precisa ter pelo menos 15%, 20% quando você investe no seed ou Series A. E no nosso caso, temos muito mais flexibilidade,
podemos participar com outro fundo, não precisamos liderar uma rodada. Então, e para ser sincero, Ralph, eu estou inventando, estou experimentando, é bem como um startup. Eu estou localizando oportunidades. E em termos de setores, você perguntou, obviamente eu conheço bem certos setores, mas minha sócia, ela conhece super bem EdTech, porque ela esteve em Duolingo e escalou Duolingo de 300 milhões de usuários até 200 milhões de usuários. Então, 3 milhões de usuários a 200 milhões de usuários. Então, ela tem bastante conhecimento de como escalar um EdTech. Yuri também várias experiências em tech e liderando times de tech. Então, setores, marketplace, fintech, proptech, software as a service, principalmente esses são os setores, mas não fazemos nada que não entendemos, então nada de biotech assim. Entendi. E você não tem uma meta de quanto você vai arrecadar para esse fundo? Pelo que eu entendi, é trimestre a trimestre, conforme forem entrando os investidores. Os últimos 10 dias, eu levantei $1 milhão em 10 dias. Então, isso, eu tive pessoas que colocaram o dinheiro sem conversar comigo. Então, porque conhecem a reputação e conhecem a experiência, sabem da experiência que tenho. Então, mas o que eu procuro, eu sou bastante como cuidadoso com quem eu quero como LP. Então, a minha ideia não é como ir à family office e levantar dinheiro de famílias no Brasil. Eu quero dois tipos de perfis de investidores e LPs no fundo. Empreendedores. Não posso comentar hoje quem são os empreendedores, mas tem vários empreendedores bem conhecidos que fazem parte. E, por outro lado, são gestores de fundos nos Estados Unidos, por exemplo, que têm interesse no Brasil, mas não têm colocado um pé lá. Então, isso para eles é quase investigação de mercado para eles. Sim. Se você é um fundo nos Estados Unidos que faz um check-in maior, você quer saber quais são as tendências. Então, isso permite que eles tenham como certo dedo no pulso para entender o que está acontecendo. Nenhuma empresa investida ainda? Como? Já investiu em alguma empresa? Sim, mas não posso comunicar aqui, desculpa. Ainda o empreendedor não quer que seja público ainda. Tá. O nome é Latitude. Latitude, sem o E, afinal. Latitude.com. E, curiosamente, é o nome desse seu projeto de formação de empreendedores também. Qual que é a diferença entre os dois? O fundo é novo, mas o nosso comunidade que criamos é basicamente um equity free, é um serviço que fazemos. O que aconteceu, Ralph? O ano passado eu estava esperando nosso deal fechar, CAD estava aprovando o nosso deal, mas eu estava esperando, procurando um propósito, não? É super complicado quando você está nesse como falta de saber o que vai acontecer. Então, eu procurava uma distração total. Então, o que decidi fazer, eu abri como a linha aberta para empreendedores no Brasil, México, Colômbia, Argentina, e falei, se você tem dúvidas sobre seu startup, manda para mim. Eu terminei tendo 150 conversas com empreendedores de toda a região. E o que aconteceu depois disso, eu terminei dando bastante feedback para esses empreendedores, sem nada de troca, não? Eu realmente como queria ajudar e queria ser útil para os empreendedores. E o que aconteceu depois disso, eu vi que muitas das respostas que estava dando eram super parecidas para essas empresas, não? Quando você está no fase inicial, você precisa ter um investidor, você precisa recrutar a primeira contratação, estruturar um negócio do jeito correto. Então, estava dando o mesmo feedback para um monte de empreendedores. Então, decidi, isso quando eu conectei com Gina Gotthilf e Yuri e várias outras pessoas do nosso time, Tom e outros, e colocamos
decidimos colocar todos os empreendedores e empreendedoras juntos e conversamos, compartilhamos nosso conhecimento. Eu chamei também os mentores e advisors que me ajudaram em minha jornada e convidei eles e elas para participarem nesse programa. E aconteceu de uma forma orgânica, não teve muita estrutura no começo. Só eu ligo para meu amigo que sabe desse tema. Você quer falar sobre produto e engenharia? Bom, você faz a pergunta aqui. E 15 empreendedores fazendo perguntas para essa pessoa. E quando eu vi que era muito útil, estávamos fechando uma grande brecha de informação para esses empreendedores, decidi, por que não organizamos essa coisa? Então, fizemos um cohort, o cohort zero, e convidamos 40 empreendedores de toda a região. E o que aconteceu depois disso, eu terminei investindo nessas pessoas, porque eu gostei muito as empresas. Então, eu fiz 10 cheques em 2 meses. E eu decidi convidar meus amigos também. Se eu gosto, eu acho que outros anjos vão gostar. Afinal das contas, chegaram 97 investidores de toda a região, anjos, fundos, estava Kazek, Monash, Valor, Maia, OneVC, Iporanga, e chegaram vários investidores de toda a região, e foi um sucesso. Os empreendedores começaram conversando com investidores. Então, isso como nasceu, e decidimos estruturar dessa forma um pouco mais como organizada, e assim lançamos nosso primeiro cohort este ano, e foi um sucesso. Tínhamos muitos empreendedores e estamos já replicando esse modelo. E se às vezes, não investir em todas as empresas, porque é um fundo muito pequeno, mas se às vezes, se uma coisa que eu posso agregar valor, eu termino investindo às vezes. No fim das contas, funciona como um deal flow para você e até para outros fundos de VC. Exatamente. Eu não estou tentando como ter acesso a tudo. A vantagem de ser um fundo super pequeno é que não é um mau sinal se não invisto, porque temos pouco dinheiro, então não podemos investir em 40 empresas. Não, mas eu posso ajudar 40 empresas e escalar esse give back. E eu tenho uma filosofia, Ralph, de dar primeiro. Uma coisa que aconteceu em minha vida, recebo a ligação, e agora está tendo mais difícil, porque depois de fazer o livro, estou recebendo um monte de pessoas que estão me procurando. Então, peço desculpas se você mandou mensagem no LinkedIn ou Twitter e não tenho respondido ainda, mas tento de dar de volta isso, porque quando eu ajudo alguém, elas falam, Brian me ajudou com isso, e mandam um empreendedor para mim, e isso é uma coisa que é um ciclo virtuoso. Então, isso é um pouco da filosofia que temos em Latitude. Já falamos da sua trajetória como investidor, agora uma nova trajetória, né? Criando aí um fundo um pouco mais estruturado, ajudando os empreendedores, mas tem toda a sua história, que é bastante conhecida, como empreendedor. Você é fundador do Viva Real, um dos pioneiros aqui no mercado imobiliário online aqui no Brasil. Começou na Colômbia, depois veio para o Brasil. E uma faceta que eu esqueci de comentar, Brian, que você agora também é escritor. Você está lançando um livro que o nome é A Real sobre Empreender, em português. Sim. Que histórias você conta nesse livro? Você está passando a limpo a sua trajetória nesse livro? Sim, o que primeiro eu acho que é comum você ter um case de sucesso e você conta a sua história e as maravilhas de como foi e você é herói. Minha história não é isso. Eu não conto a história que acho que a versão Instagram de minha história. A versão é a versão real, a versão que não é tão feliz às vezes e até foi duro para escrever certas coisas no livro, porque não é uma celebração de uma venda. Eu escrevi o livro que eu teria gostado de ter quando eu comecei e queria ser super real nesse processo. Então, a Real sobre Empreender, que saiu já agora em português, saiu primeiro em inglês, Viva the Entrepreneur. Chegamos
a ser um best-seller na categoria de Venture Capital nos Estados Unidos, que eu fiquei muito surpreso, porque mostra o interesse dos brasileiros, porque acho que os brasileiros compraram a metade das cópias, e assim chegamos a ser número 1 nos Estados Unidos, só porque os brasileiros compraram. Então, agora sai em português. Então, sim, eu acho que várias coisas que estou cobrindo no livro. O livro está aqui, mas basicamente o livro está dividido em 3 partes. Ao contrário, Brian. Desculpa, thank you. Está dividido em 3 partes. Primeiro, a parte psicológica de empreender, que eu acho que ninguém fala disso muito como abertura, mas a parte psicológica é super difícil. Você tem desafio com co-founder, você tem o tema de dinheiro, você equilíbrio entre família e o que você está fazendo. Então, eu decidi escrever algo que ninguém quase toca a jornada de empreendedor, que acho super importante. A segunda parte fala de mais a parte operacional, de escala, de crescer o time, de cultura, de conselho, disso. E depois, afinal, eu quero que na última parte, quando eu falo de investimento e fundo de venture capital, eu queria meu desejo, minha vontade de que os empreendedores fiquem mais inteligentes que seus advogados e os fundos de venture capital. Então, abrir tudo de uma forma aberta, de o que eu aprendi, como funciona um investidor, quais são os perrengues quando você faz isso. Então, isso foi a última parte do livro. Brian, vamos falar um pouquinho então de algumas coisas, porque você comentou comigo, antes da gente começar a gravar essa entrevista, de que boa parte do livro é falando dos seus erros. Sim. E você não tem nenhum problema em comentar os seus erros, porque até como um americano, você tem uma cultura que é diferente um pouco da brasileira, de entender o erro como um aprendizado. E você falou que cometeu muitos erros. Você pode citar você falou de ter momentos duros. Que momentos duros foram esses? Me conta uma história assim de que você cometeu um erro muito grande, que foi um momento muito duro para você aí na sua jornada. Bom, acho que a história mais óbvia é que a estrutura da empresa, a criação da empresa, fiz mal, e isso é mais fácil comunicar essa história porque tem uma forma de medir o tamanho do erro, não? E me custou, não custou a mim só, mas em termos de valor, mais ou menos 100 milhões de dólares em impostos innecessários nos Estados Unidos, porque eu fiz algo errado. Então, acho que é isso o exemplo mais óbvio e mais fácil de justificar em termos de que era um grande erro, não? Então, de fato, eu comunico e tenho escrito um pouco no livro sobre a estrutura que faz mais sentido para os empreendedores, mas isso é um exemplo. Além disso, é difícil como escolher uma coisa que eu fiz mal, mas eu acho que na construção do time, vários desafios que acontecem, eu acho que muitos empreendedores, bem no começo, acham que precisam de pessoas que fazem parte de histórias de outras empresas grandes, de executivos que fazem parte de uma empresa super grande, sucesso. Mas eu acho que o conselho que passa em muitas pessoas é: você deve contratar pensando em 2 anos, o que você vai precisar em 2 anos. E acho que isso é um conselho que me passaram para mim. E eu aprendi no caminho que isso não ajuda. Quando você está na fase inicial, contratar pensando em 18 meses, você, como empreendedor, tem tarefas para fazer hoje. Se você não vai ter a pessoa certa, que não vai colocar a camisa e está mão na massa e atacar um problema que você tem, porque não tem a capacidade de fazer,
as coisas e precisa um time completo, grande, para executar, isso não vai ajudar você tanto. Então, eu acho que uns erros é contratar pessoas que talvez seriam bons no futuro, mas que não são as pessoas perfeitas no momento. E, em alguns casos, essas pessoas que você precisa no momento, que não têm experiência em escalar, acontece duas coisas. Primeiro, aprendem e crescem com a empresa, ou você precisa contratar outra pessoa para que fique em lugar de essa pessoa quando estiver mais grande a empresa. Mas acho que esse é um erro grande que cometi, que contratei pessoas que não eram, que talvez parecia como tinha nome de fazer parte de uma empresa maior, que talvez pensava que ia dar mais credibilidade à história, mas terminou sendo não tão útil para o que precisamos no momento. Isso é um exemplo, mas poderia como seguir falando por horas, mas acho que não temos todo o tempo. Me fala também, já que você comentou sobre a questão de venture capital, que você passa uma parte, uma terceira parte do livro falando sobre isso. Que conselhos você dá para o empreendedor na hora de fazer uma parceria, receber o investimento de um venture capital? No que ele deve ficar atento? Porque hoje o dinheiro está fácil e se parece que só receber o dinheiro vai resolver todos os problemas. Mas junto com o dinheiro vem uma série de outras obrigações também. Bom, acho que é mais fácil hoje, mas também não é tão fácil assim levantar dinheiro. Eu acho que é comum como ler todas as histórias de X empresa levantando milhões de dólares e achar que isso é fácil, mas não é tão fácil. Então, mas de todas maneiras, fico feliz que é muito mais fácil hoje que quando eu comecei e falei com 30 investidores e todos falaram não, e isso foi bem difícil. Então, eu acho que uns pontos importantes, primeiras dicas que eu tenho. Primeiro, cuidado com a diluição no começo, sobretudo no anjo e bem no começo. Eu vejo empreendedores achando que levantando muito dinheiro e depois ficando com pouco da empresa. Eu acho que tem um equilíbrio esse feedback, não? Porque, ao mesmo tempo, eu vejo o contrário de founders que não querem ter ninguém no cap table. Isso também não ajuda, porque você precisa, se você está atacando um modelo de um negócio que vai crescer muito, que vai transformar um setor, que pode ser um unicórnio, então você vai precisar capital, porque você precisa ter parceiros para ajudar você a chegar ao próximo patamar. Mas eu acho que os principais desafios ou coisas que talvez os empreendedores esquecem, primeiro, quando você fala com fundos, eu acho que esquece que o trabalho dos fundos é procurar você. Então, muda um pouco o cenário de como você aborda um investidor. Faça pergunta para um investidor. Pergunta quanto capital tem para investir. Entende mais o check size média. E eu vejo empreendedores chegando a falar com investidores e não sabem nada do fundo. Isso é absurdo. Você deve entender como o fundo funciona, como funciona como ganha o dinheiro um fundo, como funcionam os management fees, como funciona o carry, e entender mais do como pensam os investidores. Eu acho que isso é importante para chegar e abordar um investidor do jeito. Mas, além disso, eu vejo outras estratégias super importantes. Quando você está levantando dinheiro, você precisa tentar conversar com um monte de investidores. Se você está levantando dinheiro, ter vários investidores ao mesmo tempo, isso ajuda de uma forma fundamental para que tenha mais concorrência nesse processo. Então, minha dica é conversar com o investidor funciona, mas os maiores investidores, os maiores founders sempre estão levantando dinheiro, mas ao mesmo tempo nunca estão levantando dinheiro. Então, esse equilíbrio de dizer, estamos levantando dinheiro, mas não estamos levantando dinheiro. Explico um pouco melhor. O fato que
os maiores founders são oportunistas e sempre estão construindo relacionamento com investidores. Mas os maiores founders que eu tenho visto é como chegam a socializar as ideias, fazem perguntas, pedem ideias de como o investidor pensa sobre a categoria e quase entrevistam o investidor. Essas são as características dos founders que têm mais sucesso quando estão levantando dinheiro. Legal. Brian, estamos quase chegando ao final. Uma pergunta antes de entrar no bate-bola. Você fundou Viva Real, se fundiu com o Zap, vendeu para o OLX, 2,9 bilhões de reais. Você se arrepende da venda? Eu sinto que eu não cheguei lá onde eu queria, não? Então, sendo super autêntico com o meu comentário, não tenho, como você fala em português, arrependimento? Arrependimento, isso. Não, eu não tenho arrependimento da venda. De fato, era um momento para mim, eu queria fazer outra coisa, não estava na operação quando aconteceu, mas eu sinto que não cheguei onde eu queria e pode parecer como um pouco como, não sei, sei o jeito de explicar, mas estou agradecido por o que fizemos, acho que foi um bom negócio, eu acho que foi a segunda maior venda de uma empresa de tecnologia em 2020, então, em Venture-Backed Company. Então, foi um sucesso, mas, para ser sincero, eu acho que tem muito para fazer ainda. Eu acho que o motivo, eu adoro o Brasil, eu mantenho conectado com o Brasil, mas eu decidi voltar para os Estados Unidos porque meus pais não estão ficando mais jovens e queria estar mais perto de eles. Então, mas se puder como estar perto de eles, provavelmente estaria ainda tentando executar o negócio e crescer, porque acho que tem muito potencial ainda. Então, não tenho arrependimento, mas ao mesmo tempo sinto que é um negócio não terminado. Legal, Brian. Vamos então para o final. Perguntas e respostas rápidas. Quem te inspira? Eu acho que grande inspiração para mim é Marcos Galperin de Mercado Livre. Eu encontrei um case de Mercado Livre quando estava em Colômbia. Esse case mudou o jeito de pensar. Eu estudei o case, vi que era um grande negócio. Eu lembro de ter estudado e vi que, na época, Brasil era o 60% da receita do Mercado Livre. Então, abriu os olhos para o Brasil também. Então, eu acho que é o empreendedor que teve mais influência em minha trajetória até agora. Tá certo. Um empreendedor, uma empreendedora que você admira, é o mesmo ou você tem um outro? Marcos Galperin, o cara constrói uma empresa que vale 100 bi, fez isso na América Latina, superou a concorrência que era eBay, que queria dominar o negócio de ele, e ele já, a empresa vale 2, 3 vezes maior que sua concorrência nos Estados Unidos. Então, isso acho que exemplifica que o empreendedor aqui na região Latinoamérica pode fazer algo de talla mundial. Então, tem outros, não? Eu acho que David de Nubank, Guilherme de XP, tem vários que eu acho que são inspirações para mim, mas eu acho que Marcos, o que ele fez, que me inspirou em fazer meu negócio, eu preciso falar de ele, não? Uma das perguntas que eu sempre faço é um erro, mas acho que a gente já falou bastante dos erros aqui. Então, eu vou pular para um acerto. Sim. Acerto. Eu não quero parecer como muito, em inglês a palavra é cheesy, ou como, mas uma decisão que eu fiz, e vai parecer que estou como assim, falando de uma forma mais suave do acerto, mas quando eu era estudante na universidade, meus roommates na universidade
me convidaram para lançar um negócio com eles. E naquele momento era uma ideia super legal, todos íamos empreender juntos. Eles foram à Inglaterra, lançaram um negócio e venderam e se tornaram milionários em 26 anos, 27 anos. Em meu caso, eu decidi não ir com eles. Teria sido um case de sucesso total. E em vez de seguir essa oportunidade, eu decidi dirigir meu carro de Califórnia a Costa Rica, com planos de chegar à Sul-América. E eu decidi como seguir meu coração nesse sentido. Minha esposa estudei em San Diego e conheci ela lá em San Diego, e ela é colombiana, me importou para a Colômbia. Então, acho que o maior acerto foi que decidi não empreender nesse caso, seguir meu caminho para a Sul-América e chegar a morar 13 anos. Ganhei a mulher, nesse caso, minha esposa atual, e acho que eu tenho uma vida muito feliz, 2 filhos. Então, eu acho que minha decisão foi um acerto, foi não seguir o dinheiro sempre, seguir as coisas que vão ajudar você a ser feliz. Então, eu acho que isso provavelmente a melhor coisa que eu fiz, porque a vida é curta e eu vivo super feliz com minha família e decisões que eu tomei. Bem legal, Brian. Um livro. O livro, eu acho que os 2 livros que me inspiraram muito, acho que a resposta rápida e fácil seria The Hard Thing About Hard Things, mas eu quero ser mais original, porque isso é a Bíblia de empreendedores. Então eu acho que penso em outro livro que em português nome do livro é A Cauda Longa. Você conhece o livro? Sim. De Chris Anderson. Esse livro provavelmente pode ser o livro que mais me influenciou em criar Viva Real e mudou o conceito sobre marketplaces. É verdade. Chris Anderson, que na época era o editor da Wired, uma famosa revista de tecnologia. Acertou, você sabe. E por fim, Brian, um hobby. Bom, eu estou. A audiência que está ouvindo não pode ver, mas eu tenho minha bicicleta aqui de Peloton, e eu moro em uma região dos Estados Unidos que é muito bonito para montar bicicleta. Então, eu gosto de montar bicicleta, uma mistura de road biking e também de mountain bike, de montanha. Então, isso é um hobby. Estou feliz que estamos em bom clima agora, porque posso sair e montar bicicleta e não pensar em negócios um momento e estar apreciando a natureza, que acho é super importante para os empreendedores fazerem, não? Legal, Brian. Muito obrigado por conversar com a gente aqui do Café com o Investidor. Obrigado, um grande prazer, Ralph, e parabéns pelo podcast. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Brian Reckworth, não sei se eu acertei dessa vez. Ele é fundador do Latitude, é fundador do Viva Real. Você pode assistir este programa no site do Neofeed, neofeed.com.br, ou na nossa página no YouTube. Você também pode ouvir este programa no seu tocador preferido de podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio.